Começando mais um programa Grupo Familiar. Nessa semana algo de bom vai acontecer porque nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E hoje nós teremos um programa imperdível. As maneiras de você participar vão estar passando ao longo do programa. Faça o seu pedido de oração, peça informações. Nós, desse lado, queremos te conhecer também. E hoje promete ser um dos grupos familiares mais animados de toda a história. Por quê, som maestro? Porque nós temos aqui... Quem? Carol! Eu não esqueci o meu nome, não. Sou eu mesma, então. Quer falar alguma coisa, Carol? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui neste grupo familiar. Realmente, como dá pra ver, nós já começamos assim animadas e hoje promete. Hoje promete. Regiane! Olá a todos, quanto tempo? Não é sempre que eu venho aqui, mas é muito bom estar aqui de volta. Ritinha! Uau! Foi uma técnica de longe essa aí. Muito bem, gente, olha, com alegria nós começamos esse grupo familiar. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dá força para a nossa caminhada, dá força para a nossa semana. E duas coisas acontecem sempre quando a gente louva a Deus. A gente atrai a presença de Deus e afasta todo o mal das nossas vidas. Amém? Vamos todos ficar de pé. Todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, Deus já nos deu. Amém? Vamos lá. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu te tenho dado. Nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo. O Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que for. Por onde quer que for. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo inextinguível. Aleluia! Oh, hey, aleluia, aleluia. Oh, hey, aleluia, aleluia. Nós somos fortes, nós somos corajosos, somos firmes, fortes. Não nos desanimamos, nem olhamos para as circunstâncias, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Posso ouvir um amém? Amém. Ser firme, Ser forte, pois o teu Deus está contigo. Não desanima não, Regiane. Ser firme, Desanima, ser Carol. firme. Ser forte. Ser forte, Não pois o teu desanima, Deus Ritinha. está contigo. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho Deus medo. não nos deu um espírito de medo. E nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar ao em som do vitória e piano, fé. Ritinha. Está escrito que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de paz, amor e mente sã, de equilíbrio. Deus está conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Segunda, terça, quarta, e quinta, nem sexta. vou desfalecer. Ale, 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 Jesus, pois o meu Deus está contigo. Pra terminar, Ser firme. aleluia. Nós louvamos a Deus e pedimos também para que Ele manifeste o seu trono em nossas vidas, que Ele manifeste o seu trono nas nossas casas. E nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa alegria, porque nós temos um Deus muito bom. Amém?
Te entronizo, Senhor. Te entronizo, Senhor Jesus. Aclamamos-te, Rei. Aqui no nosso meio, te louvamos com amor. E ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Te entronizo, Senhor Jesus. Te entronizo, Senhor Jesus. Aclamamos-te, Rei. Aqui no nosso meio, te louvamos com amor. E ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta teu trono em nossas casas. Manifesta o teu trono, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor que tu nos amastes. Nós não temos nada para te oferecer, mas nós, ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Muito obrigado pelo teu grande amor, ó Deus. Obrigado por não me tratar de acordo com os meus pecados, nem com as minhas faltas, mas o Senhor me trata com o teu amor. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos nos assentar? Glória a Deus. Como é bom nós louvarmos a Deus e estarmos na presença de Deus, louvando, né? Quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus, né, não, Regiane? Exatamente. Deus, a Bíblia diz, né, que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então é muito importante quando a gente louva a Deus. É engraçado porque tem pessoas que atraem uma vibe, uma energia errada. Às vezes você está no meio de pessoas, não sei se já aconteceu isso com vocês, que tem um ambiente pesado, um clima pesado, é uma energia ruim, como dizem lá fora, né? Mas é engraçado porque quando nós estamos também junto das pessoas certas, num ambiente certo, parece que tem qualquer coisa naquele ambiente que muda aqui dentro. Você pode me explicar um pouquinho disso, Regiane? Sim, assim como nesse versículo que diz, né, que Deus habita no meio do louvor do seu povo. A gente, quando está cheio do Espírito Santo, a gente vai atrair a presença do Espírito Santo. E aonde Deus está, coisas boas acontecem. A Bíblia também fala que onde 2 ou 3 estão reunidos ali no seu nome, ele também se faz presente. Então, quando a gente busca aquilo que é bom, aquilo que é agradável, quando a gente está reunido no nome de Deus, ou quando estão reunidas pessoas cheias do Espírito Santo, ali Deus também se faz presente, e é por isso que vem essa boa energia, como alguns gostam de dizer, né? Mas é a presença do Espírito Santo. Assim também, quando nós estamos perto de pessoas que talvez estão vazias, ou até mesmo cheias de outras coisas que não é a presença de Deus, aquilo também atrai, que falam de energias negativas. Mas é isso, por isso que vem tristeza, desânimo, depressão. Na verdade, tudo que a gente sente acaba passando para a pessoa que está do lado, né? Então, se é uma pessoa que só atrai isso, só pensa no que é mal, no que é injusto, no que é ruim, ela também vai atrair isso. E nós que estamos perto também vamos ser atraídos, né? E por isso que a Bíblia fala assim, que a unção de Deus despedaça todo o jugo do diabo. E tá aí a importância do grupo familiar. Porque quando nós estamos juntos, num grupo familiar,
tem lá a unção de Deus que despedaça o jugo do diabo na nossa semana. E tá aí a importância de um grupo familiar, não é não, Carol? É muito importante o grupo familiar. O grupo familiar é como um ponto de luz mesmo, numa região, num bairro, numa cidade. E esse é o objetivo do grupo familiar, é levar a luz de Deus, é levar essa unção que despedaça todo o jugo, todo o mal naquele bairro, naquela cidade. E com cada vez mais grupos familiares, nós vamos alcançar mais pessoas. Então eu vou pedir para nossa DJ fazer um fundo aqui, ó. Porque, então, grupo familiar, você quer me dizer que grupo familiar também serve para eu evangelizar? Exatamente. O grupo familiar serve para evangelizar, para nós convidarmos, não é, pessoas para virem ao grupo familiar, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus. Carol, hoje nós vivemos tempos tristes. É impossível uma pessoa ficar indiferente com tamanha brutalidade e maldade que está acontecendo hoje no mundo. E o evangelho significa boas notícias. E a beleza do evangelho, sabe o que é? A esperança. A esperança de um amanhã. Mas não é só de um amanhã, é de uma vida eterna com Deus. E é isso que você está me dizendo, que o grupo familiar tem esse poder? Tem esse poder, essa capacidade. E nós temos que usar essa ferramenta mesmo neste sentido. Não é só para nós termos aqui, estamos aqui e termos um clube. Não, é para nós levarmos mesmo Jesus, uma esperança para tantas pessoas que estão sofrendo lá fora. Então, grupo familiar serve para evangelizar. E eu, aproveitando que estou aqui com a esposa do cantor, compositor da música... Tem uma música que fala isso aí, né, Regiane? Tem uma música que fala sobre evangelizar, é bem animadinha. Então aproveita o ânimo da música, já se anima, já começa a evangelizar, né? Pode entrar lá nas nossas redes sociais, partilhar o nosso programa, não é? Boa. É uma forma De evangelizar, exatamente. Exato. Grupo familiar serve para evangelizar. Vai! Eu vou evangelizar. 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 Uma das formas de você evangelizar é dar sementes de salvação. Semente de salvação é a palavra de Deus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Jesus é a vida. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou Outra semente de salvação, Regiane, qual que é? porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Carol, outra semente de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro nome há salvação. Outra semente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para te salvar. Outra semente de salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Se não fosse Jesus, não é? Estaríamos lascados. Lascados. Outra semente de salvação. Carol. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crês tu e a tua casa será salvo. Você faz a diferença no teu bairro. Você faz a diferença na tua casa. Você faz toda a diferença na tua escola. Creia nos Deus vivo. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque esse evangelho é o poder de Deus para minha salvação. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Agora eu vou discipular. Vai! Eu vou discipular. Eu vou discipular. Eu vou discipular. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Tribo Maná. Eu sou da tribo Maná. Eu sou da tribo Maná. Eu sou da tribo Maná. Boa! Então, meu irmão, nessa semana, você transporta a mensagem do reino de Deus. Seja luz, seja sal.
Amém? No grupo familiar, nós também falamos de relacionamentos. Muito importante nós falarmos sobre relacionamentos. E nós vamos falar de guerra. Carol, guerra. Exatamente. Amor como arma de guerra. E eu sei que parece um pouco contraditório, não é? Porque numa guerra há tudo menos amor. E infelizmente nós temos vivido estes tempos, como nós falamos há pouco, temos vivido tempos difíceis, temos visto cada vez mais no mundo lá fora, um mundo em guerra, e numa guerra tudo menos amor. Por isso que parece um pouco estranho isso que eu vou falar, amor como arma de guerra, mas nós temos que entender que numa guerra, mesmo num relacionamento, numa família, num ambiente de trabalho, onde há guerra, onde há confusão, nós temos que entender que por trás dessa guerra, por trás dessa confusão, quem está mesmo a operar ali não é Deus, mas sim o diabo. O diabo é o adversário de Deus, o inimigo de Deus, o nosso inimigo também. E a palavra de Deus diz que é ele que vem para matar, roubar e destruir. Fala também a palavra de Deus que andando na carne nós não militamos segundo a carne. Fala que também a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade. Ou seja, quem opera por trás de uma guerra é o diabo. Carol, é porque você não conhece a minha cunhada. Se você conhecesse a minha cunhada, você não falaria desse tipo de amor? Tomara que ela não esteja assistindo nesse momento. Quer se defender, Regiane? Eu sou ótima. Por exemplo, não é o nosso caso, a Regiane é minha cunhada, certo? Somos. Mas e no caso das cunhadas? A Bíblia fala alguma coisa assim de cunhada que se dá mal? Porque geralmente aí as cunhadas não se dão bem, né? Ou nora e sogra e coisas assim. Não fala da sogra. Sim. Não fala da sogra, fala da cunhada. Exatamente. Como é que é? Não sei se fala da cunhada, mas fala das pessoas... Não... Fala até da sogra que Jesus curou a sogra do Pedro. E foi por isso Foi que Jesus, Pedro... não era a sogra de Jesus, né? Não, era a Era sogra só- de Pedro. E foi por isso que Pedro depois traiu Jesus. Não traiu, negou. Negou Jesus. É verdade, negou. Foi Não, Jesus. aí já é evento de Então- doutrina, gente. Não, mas olha só, calma lá. Porque fala na palavra de Deus que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Dá aí um beliscão na sua cunhada, vê se ela é feita do quê? Às vezes mais Carne. Um pouquinho de carne. de carne, mais carne que osso. Pronto. Então, a nossa luta não é contra os cunhados, contra as sogras. A nossa verdadeira luta é mesmo contra o diabo. Porque é o diabo que causa guerras. O diabo é um espírito, nós não vemos, não é? Mas ele existe. E o que ele faz? Ele traz situações, ele influencia. Lá tá, nós estávamos falando do ambiente, da vibe. Ele traz uma unção mesmo de provocação, não é? Um fala uma coisa, provoca o outro, de guerrinhas. Ele vem mesmo com setas envenenadas, como se fosse mesmo uma nuvem. Traz uma nuvem num ambiente para justamente causar guerras, né? Até a gente vê em desenhos animados aquela imagem que tem lá, parece que um diabinho a falar no ouvido de uma pessoa, e é mais ou menos isso que o diabo faz mesmo. Ele lança pensamentos. Olha, ela te tratou daquele jeito. Olha, ela não te cumprimentou hoje. Olha, o teu chefe está chateado contigo. Olha, aquela pessoa ali passou daquele jeito. Tenho certeza que ela está falando mal de você, vai te puxar o tapete no trabalho. Toma cuidado. Que é para causar guerras e divisões numa família, num trabalho. E lá está. Qual é a arma que nós temos que usar contra estas situações, contra uma guerra, não é? Onde a guerra na minha casa, no meu trabalho, como eu venço? É com uma arma contrária, não é, do que o diabo usa. O diabo usa de raiva, de confusão, de vingança, mesmo gritos, enfim, usa de várias armas. E a arma de Deus, e a arma para nós vencermos essas situações é o contrário. É justamente o amor. Por isso aqui, o amor como arma de guerra vai vencer o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo, porque ele detesta o amor. Ele detesta onde há amor,
onde há união. Então quer dizer que os nossos inimigos não são as pessoas. Exatamente. Não é o nosso chefe. Não é chefe, a nossa cunhada. Não é cunhada, é verdade, Regiane. É o que está por trás. Faz não aqui é? uma oração, então, com as cunhadas que assistem e com todos que assistem. Eu libero perdão. Carol, eu também libero, Rê. Vamos, agora falando então? sério mesmo, porque tem agora é fácil a gente brincar quando a gente se dá bem, né? Sim. Mas em casos quando uma pessoa está debaixo dessa seta que você disse, é muito complicado. E principalmente quando existem traições, existe motivo para ficar chateado. Exato. Uma coisa é quando há uma suspeita ou É. só pensamentos, não é? Mas quando há motivos reais, mas da mesma forma, nós temos que usar essa arma do amor. E o amor envolve isso, envolve perdoar. É uma decisão, não é um sentimento. Envolve perdoar, envolve não falar, não pagar com a mesma moeda, não usar de vingança. Então, nós vamos aqui fazer uma oração. E você, se for o seu caso, também ore junto conosco. Querido Deus e Pai, nós hoje nos colocamos diante de Ti. Em primeiro lugar, te pedimos perdão por todos os nossos erros e falhas, porque nós também erramos e reconhecemos os nossos erros. Senhor, e nós decidimos hoje perdoar todas as pessoas que nos fizeram mal, que falaram mal de nós, que possam ter nos prejudicado. Nós usamos esta arma do amor e vencemos todas as guerras contra nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos conseguir. Amém. No grupo familiar também nós aprendemos os segredos de Deus, dos princípios de Deus para a área financeira. E é isso que a Regiane hoje vai falar conosco, né? Vai nos ensinar a respeito de Lucas 6,38, que é um princípio do reino de Deus, né, Rê? É isso. Lá em Lucas 6,38, como a Estela aqui disse, tem um versículo que nos ensina, né, e nos explica muito acerca de como Deus vê as coisas. E diz assim, Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. E isso, por vezes, aqui até acaba por entrar um pouco na lição da Carol, né? Porque é isso, com a mesma medida com que medir, você vai ser medido de volta. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Sempre a forma que nós medirmos é aquilo que nós vamos ter. Porque a Bíblia nos fala acerca de semear para colher. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos em todas as áreas. Então, se eu quero uma colheita grande, eu também preciso semear grande. Se colarmos na lição da Carol, se eu quero amor, eu preciso ser a primeira a semear amor. Se eu quero ter um ambiente tranquilo de trabalho, eu tenho que ser a primeira a semear um ambiente tranquilo de trabalho. Se eu quero ser uma pessoa que ganha prendas no... Por que eu falei prendas? De onde saiu? De onde saiu essa palavra? Não sei. Se eu sou uma pessoa que gosta de ganhar presente de aniversário, né? Tá chegando, Tá né? chegando. Eu sempre venho aqui perto do meu aniversário, já reparou? Você tá mandando a sua ano. indireta, eu entendi. Todo ano eu venho aqui na altura do meu aniversário. Por que será? Então, se a gente quer um presente, nós temos que ser os primeiros a dar. E a Bíblia, quando fala disso, ela fala em relação a todas as áreas. E quando nós falamos, por exemplo, da nossa área financeira, que é muito importante, porque todos nós gastamos dinheiro, e acima de tudo, gastamos dinheiro com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama, ou você decide ir lá e gastar R$300, R$400 num restaurante que você detesta. Não. Ninguém faz isso. Ninguém. Você só vai gastar dinheiro com aquilo que você gosta, não é verdade? Às vezes pode ser enganado. Comprar coelho, como que era? Gato por lebre. Comprar gato por lebre. Mas não. Quando você é consciente, você gasta com aquilo que você ama. Então o dinheiro também é muito espiritual. E é por isso que é importante a Bíblia nos explicar como nós devemos olhar para o nosso dinheiro. E é aqui que nesse versículo explica. Primeiro, dai. Porque as pessoas gostam de olhar para a segunda parte do versículo, né? Vai ser dada uma boa medida, recalcada, sacudida. Aleluia, Deus é bom. Mas a primeira parte do versículo diz, dai. E quando nós falamos de dinheiro, de acordo com a Bíblia, o dinheiro é uma semente. Ou seja, eu dou a minha semente, eu semeio o meu dinheiro, porque assim vai ser me dado de volta uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é medida, recalcada, sacudida e transbordante, Estela? O que é, Rê? Não sei quem me ensinou isso.
Sabe quando a mãe vai colocar lá o café no potezinho de café? Porque eu Sim. nunca entendi por que as mães tiram do plastiquinho o café pra botar no pote de café, né? Deixa tudo lá no plástico, economiza, mas pronto. Minha mãe fazia isso, colocava lá. Aí ela começava a botar o saquinho de café lá no potezinho e começava a fazer aquela montanhazinha assim, né? Aí ficava metade do pacote. E daí você pensa, ok, só cabe metade do pacote ali dentro da vasilhazinha de café. Aí minha mãe fazia o quê? Dava uma balançadinha assim pros lados. Depois pegava numa colher, vinha amassando e cabia outra metade do pacote de café lá dentro. Isso é uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando você pensa que não cabe mais, Deus vai lá, dá uma amassadinha assim com a colher e ainda cabe mais coisas, sabe? A Bíblia fala que Abraão morreu farto de longos dias. Sabe o que é farto de longos dias? Abraão morreu tão próspero, cansado de andar de Porsche, cansado de andar de Lamborghini, de Ferrari. Ele podia ter o carro que ele quisesse. Naquela época não era carro, era mulas. Mas era uma mula Ferrari. Era o quê? Ah, camelos, é verdade. Eram camelos com corcovados. Como que é o nome daquilo? Corcunda, sei lá. Covados. Ele morreu farto daquilo, sabe? Ele podia comer picanha a hora que ele quisesse. Ele podia... Quer saber? Eu vou morrer, porque eu já não aguento mais viver tão bem nessa terra. E é isso que a Bíblia nos promete. Mas para isso, agora sim, temos que dar. Primeiro vem sempre de nós uma semente, né? E depois, então, Deus ele cumpre a sua palavra, porque é isso que a Bíblia nos promete e é isso que sempre acontece. Deus cumpre a sua palavra. Isso me faz pensar, Regiane, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós que andamos com Deus, vamos morrer velhos. Um dia a gente vai ter que morrer. A única certeza que temos. A única né? certeza que nós temos. Mas nós vamos viver velhos, morrer velhos e fartos de bons dias. Ao contrário de outras pessoas que hoje comem pão de dores. Porque nós temos Deus, porque damos e Deus nos acrescenta, nós temos a certeza que nós vamos morrer velhos, fartos de bons dias. Amém? Amém. Então, nós vamos cantar uma canção, Dai e Ser-vos a Dado. Enquanto nós cantarmos, os nossos contatos vão estar sendo exibidos aqui embaixo para você fazer o seu pedido de oração, pedir informações, mas também ser um abençoador na obra de Deus, não apenas um abençoado, mas um abençoador. Amém? Vamos lá? Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Mais uma! Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar mesmo? Jesus é meu pastor e nada me faltará. Olha, a gasolina subiu! Jesus é meu pastor e nada me E a faltará. compra do mercado subiu! Jesus é meu pastor e nada me faltará. Ainda bem que a gente tem esse pastor. Somos ovelhas desse pasto. E esse pastor é bom demais. Não deixa que o suprimento acabe na nossa vida. Amém? Amém. Muito bom. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. São 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos para um estudo bíblico muito interessante, os julgamentos de Deus. Julgamentos de Deus é um fundamento da fé cristã, é um rudimento da doutrina de Cristo. Lá em Hebreus 6, eu vou pedir para a Carol ler o 1 e o 2, fala a respeito dos rudimentos da doutrina de Cristo, certo? Carol, você tem aí esse versículo? Certo, Hebreus 6, 1 e 2. Isso. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Juízo eterno. Então, tudo isso a gente aborda no grupo familiar.
arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, já falamos há umas semanas atrás. E hoje nós vamos falar do juízo eterno, os julgamentos de Deus. Quando falamos do juízo eterno, o que será julgado nessa ocasião do juízo e a consequência desse julgamento será para toda a eternidade. E é importante nós falarmos disso porque o julgamento para a salvação se define aqui na terra. Por isso que Marcos 16, 15 e 16 fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E é importante nós entendermos que salvação nós só adquirimos aqui em vida. Existem coisas que nós temos que resolver aqui em vida e agora. Até nós vemos também um exemplo de Jesus Cristo, né? Onde, aliás, um ensino do rico e do Lázaro, onde Jesus nos ensina que existe céu e existe inferno mesmo. Aliás, de 3 semanas para cá, nós temos falado desse assunto. Falamos dos avisos de Deus, falamos do correr, a corrida. Hoje estamos falando desse assunto que tem a ver com as aulas que temos tido nas semanas anteriores. E nessa passagem do rico e do Lázaro, Jesus deixou claro muitas coisas. Regiane, você lembra dessa história? Sim. Jesus, né, contou uma parábola de um homem chamado Lázaro e de um homem rico. Não tem nome, é o rico. E ele, em vida, o rico, tinha de tudo, tinha do bom, tinha do melhor. E o Lázaro, ele era um mendigo que ficava na porta dos lugares pedindo esmola, pedindo comida, tinha feridas no corpo. Pronto. Acontece que os dois morreram. De morte morrida. Morreram mesmo. Só que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, né, o Hades. E depois que eles morreram e cada um estava, né, no seu lado, o rico que estava no inferno viu todo aquele fogo, aquele calor, aquele sofrimento. E depois, quando ele olhou para o outro lado, estava lá o Lázaro, perto de um riacho de águas frescas, né, sarado, bem limpo. Acontece que o Lázaro falou assim: ei, Abraão, né? Fala pro Lázaro botar um pouquinho do dedo aí na água e me dá água, que eu tô com sede aqui. E o Abraão disse: não dá, porque existe aqui um abismo que separa esse lado daqui para esse lado daí. Quem tá desse lado, quem tá aí, não tem como trocar. E aí que o Lázaro percebeu o que tinha feito, né, durante a vida. E aí ele falou assim: então, pera... Eu tenho irmãos, eu tenho família, manda alguém, né? O rico. O rico falou: eu tenho família, eu tenho irmãos, mães, manda alguém lá para baixo, um morto, né? Para ir lá para baixo, falar que eles precisam decidir isso em vida, né? Para eles irem para o lugar certo, não virem parar aqui onde eu tô. E Abraão falou: não tem como, porque lá já tem as leis, já tem os profetas, já tem os Moisés e os profetas, que mais ou menos ele quer dizer, né? Já tem os pastores, já tem as igrejas a explicar isso. Nem que um morto ressuscite e vá lá, não vai adiantar de nada, né? E é isso que quer dizer essa parábola. Salvação, nós adquirimos aqui em vida, aqui na terra. E muita gente pensa e pergunta, né? Será que um Deus tão bom fez mesmo o inferno? O inferno existe? Existe. O amor de Deus não se revela pela ausência do inferno, mas por Deus ter feito um plano de escape para que a gente não vai parar lá. Para que a gente não vá parar no inferno. E nós temos que entender que desde um bebê, quando ele nasce, ele já nasce sentenciado. Ele já nasce debaixo de uma sentença. E quem crer, quem não crer, né, já está condenado. E por isso que hoje é importante nós falarmos dos julgamentos de Deus. E nós sempre falamos da força que o Evangelho tem. Falamos hoje, né? Logo no início do programa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dessa sentença. Amém? Amém? Então, alguns pontos em relação aos julgamentos de Deus. Toda obra será julgada. Vocês têm a Bíblia aberta aí em Eclesiastes 12, 14? Eclesiastes 12, 14. Sim. Pode ler. Então diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto,
quer seja bom, quer seja mal. Então, toda obra será julgada. Agora, todos os homens, sem exceção, vão prestar contas também diante de Deus. E isso nós podemos ver em Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Versículo 12 também, Regiane. O 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus 4, 13. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então haverá aqui uma prestação de conta. É o que a Bíblia nos ensina. E um dos fundamentos do juízo é que haverá julgamentos separados para justos e ímpios. E eu vou pedir aqui para a Regiane ler 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Hebreus 9, 27, Carol. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Certo. E para finalizar essa parte, Mateus 12, 36 e 37. Regiane. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Muito bem. Nós também aprendemos que haverá recompensa, galardão. A Bíblia também fala a respeito de galardão. A Bíblia fala a respeito de recompensa. O céu não tem um regime socialista, né, em que todos vão receber a mesma coisa. Não funciona assim. E a gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Pode ler para a gente, Carol? Aquele que planta e aquele que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Muito bem. Então aqui fala de galardão, recompensa. Sabe que Deus não nos vai recompensar apenas pelo quanto nós fizemos, e sim pela fidelidade em fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Quando a gente tem uma prestação de conta com um chefe, com um patrão, uma pessoa que trabalha em time, né, numa equipe, numa empresa, sabe muito bem que existe sempre um dia de prestação de conta, né? Um dia de reunião formal, onde você vai prestar contas de certas coisas. Até numa família existe disso, né? Com filhos. Então, filho, vem aqui, vem prestar conta para a mamãe e para o papai. E você vai pedir contas daquilo que você pediu para fazer. Imagina que o teu filho ou tua filha presta conta de tudo. Mas quem foi que te pediu para fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Na escola também é assim, né? Um professor vai pedir conta daquilo que ele mandou fazer. E às vezes nós, na nossa caminhada cristã, falamos do correr a corrida, nas semanas passadas, nós nos desfocamos muito. Porque olhamos para o lado e pensamos, olhamos para um que faz muito, né? Para a obra de Deus, e faz muito para Deus, a nível de quantidade. Isso é importante? Claro que é. Mas olhamos para o outro faz menos. Então a gente fica pensando, e a gente se compara, né? Ué, mas esse faz mais? Olha lá, essa aqui faz menos. E entra aquela comparação. Mas nós temos que entender que no dia do julgamento, Deus vai nos recompensar e nós seremos julgados não apenas pelo quanto, pela quantidade que a gente fez, mas sim pela fidelidade em nós fazermos aquilo que Ele mandou fazer. Porque às vezes a gente pode estar aqui querendo fazer algo que Deus não mandou. Às vezes está lá a gente querendo estar num lugar onde Deus não pediu para nós estarmos. E depois, fica difícil assim, né? Agora, quando a gente compreende esses princípios, o nosso barro vai ficando mole. E Deus, que é o oleiro,
consegue fazer de nós daquilo que Ele quer. Os planos e os desígnios são de Deus. Se Deus quer fazer de mim, que sou um barro mole, um copo, Deus pega no barro mole e faz um copo. E se Deus quer colocar esse copo na cozinha, o copo está lá na cozinha. E se Deus quer fazer desse barro um lustre, para estar lá em cima, onde todo mundo vê? Então, eu sou um barro nas mãos do oleiro. Agora, o grande problema é quando eu sou o copo e Deus quer me pôr num lugar de honra. Mas eu não quero estar nesse lugar de honra. Mas Deus te chamou para lá. Agora, e se só você quer só estar num lugar de honra? Mas Deus te chamou para um lugar discreto. É ali que Deus te quer. É ali, nesse momento é ali. Então, quando nós entendemos a nossa posição, passamos a buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é o fazer muito. E quando eu falo de fazer muito, eu não estou falando a nível de produtividade. Eu tenho que ser muito produtivo. Claro que nós temos que ser produtivos. Claro que nós temos que ser proativos. Mas eu estou me referindo aqui em queremos fazer algo que Deus não mandou a gente fazer. Às vezes a gente quer estar num lugar onde Deus não me mandou estar. E aí entramos num outro problema, que é o fogo estranho. Porque eu posso cair num erro de fazer algo que Deus não me autorizou a fazer. Deus não me mandou fazer. Eu estou num lugar onde Deus não me mandou estar. E aí eu tenho um grande problema. É ou não é verdade? É verdade. Então, como é que nós devemos agir diante dessas verdades todas e tendo conhecimento, né? Que haverá condenação, mas também há um escape. Em primeiro lugar, nós temos que nos certificar que estamos no caminho certo. João já diz, né? Eu sou o caminho. Nós temos que estar no caminho que é Jesus. E o caminho, Jesus que é o caminho estreito, gente. Às vezes a gente gosta de estar num caminho largo. Quem é que gosta de sapato apertado? Quem é que gosta de calça apertada? Quem é que gosta de roupa apertada? Né? Ninguém gosta disso. Agora, quem é que gosta de caminho apertado? Ninguém. Só que a Bíblia nos ensina que o caminho que nos leva à salvação é um caminho apertado. É um caminho estreito. E é esse caminho que nós devemos seguir. Efésios 2:8, pode ler pra gente, Regiane? Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9 também? O 9 também. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bem, pela graça sois salvos. Então, diante disso tudo, Regiane, nós devemos ser gratos. Mas também nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós já começamos o grupo familiar falando disso, né, Ritinha? Aqui com música, com o espírito certo. Nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho e levar essa mensagem a todos aqueles que não foram alcançados por essa mensagem. Nós não podemos ficar na inércia, nós não podemos ter aquela inatividade de ficar parado. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa missão. E aos que vencerem, o que vai acontecer? Apocalipse 20. O que vai acontecer com aqueles que vencerem? Os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Nós vamos comer do maná escondido. Aquele que vencer, né? Daí que vem aquela música. Sim. Aquele que vencer não provará da segunda morte. É o que vencer. A música é assim. Exatamente. Receberemos vestes, até receberemos novos corpos, viveremos 1000 anos com Cristo. Nós vamos ter uma vida eterna com Deus, a coroa da vida eterna. E nós nunca podemos nos esquecer isso, de olhar para o nosso foco, olhar para o prêmio. Nós vamos vencer o pecado, essa é a nossa vitória, mas nós temos um prêmio lá na frente, que é o prêmio da nossa salvação. E a coroa que nos espera lá na frente. Posso ouvir um amém, pessoal? Amém. É isso aí. E você, que está desse lado, que só tem pecado para trocar com Jesus, é desse que Jesus ama. Jesus veio para te salvar. Quando a gente olha e coloca as coisas na balança, né? A gente fica até sem jeito. Porque a gente só tem pecado para oferecer para Jesus. E Deus te amou de tal maneira, de um jeito tão grande, que enviou Jesus para te salvar. E eu quero fazer uma oração com você que está aí desse lado. Porque só Ele
tem o poder de perdoar pecados. Você pode ir no melhor nutricionista. Ele pode até melhorar a tua alimentação. Você pode ir no médico. Ele pode até consertar algumas coisinhas aí dentro de você a nível de corpo. Mas aonde você vai arranjar perdão dos pecados? É nesse Jesus. Ele pode te dar a segunda chance. Com Ele, você pode ter uma vida eterna. Uma vida eterna com Deus. Então faça essa oração comigo, você aqui no estúdio também. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu hoje te recebo, no meu coração, como meu Senhor, e Salvador. Recebo agora, a minha salvação. Me ensine, os teus caminhos. Guia minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, pessoal. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão entrando em contato conosco através desse programa. Amamos te conhecer. Você que fez essa oração pela primeira vez, por favor, manda o seu contato, manda só um oi, para a gente te conhecer. Porque nessa semana nós queremos orar por você, para que você tenha mesmo um contato especial com esse Deus, que pode te dar a segunda chance. Amém? E agora nós vamos fazer uma oração, uma intercessão pelos nossos grupos familiares. Carol, o que é intercessão, Carol? Intercessão é nós orarmos por alguém, por uma causa que muitas vezes não é a nossa, não é? Como um advogado diante de um juiz que vai defender uma causa, nós trazemos diante de Deus uma situação e oramos e pedimos a Deus por aquele assunto. E nós temos aqui nesse momento, Carol, muitas pessoas também que querem ter um ponto de luz nas suas cidades, nos seus estados. São pessoas que também dizem: eis-me aqui, Senhor, né? Então eu gostaria que você fizesse uma oração com todos nós em relação aos nossos grupos familiares. Amém? Então nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós trazemos diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas que têm o desejo de Te servir, de entregar, por exemplo, a sua casa para um grupo familiar, de ajudar num grupo familiar. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que dê capacidade, oportunidade, Senhor, para que isso aconteça, para que nós tenhamos mais e mais grupos familiares. E através dos grupos familiares nós acreditamos que vamos mesmo ganhar muitas almas para Jesus. Vamos fazer aquilo que Deus quer, vamos estar no caminho que Deus quer. E assim, quando Jesus nos vier buscar, vamos todos, Senhor, morar contigo no céu para sempre. No nome de Jesus, amém. Amém. Nós agradecemos a Jesus porque Ele é muito, muito bom. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Jesus, eu te amo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Nós estamos terminando esse programa Grupo Familiar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Regiane, Obrigada, até o próximo programa. Ritinha, Deus abençoe. E nós vamos evangelizar. E tem até um bolinho. Entra aqui, olha lá para o nosso convívio. Olha lá, Liriane, abaixa aqui. Se um grupo familiar sempre temos um convívio, por quê? Olha, pra quem não sabe, é um bolinho da produção, visto que a Estela tá sempre cobrando a produção a trazer um bolinho. Aqui está, pago da nossa equipe de produção. Eu vou evangelizar. Eu vou ficar